Olá, bem-vindo ao Mundo Agro, seu programa de entrevistas sobre o mercado internacional e o setor agropecuário. A entrevistada de hoje é a executiva da Bayer na Alemanha, Natasha Santos. Atualmente, ela ocupa a liderança global de estratégia de stakeholders da Bayer e foi gerente sênior de relações governamentais para o Brasil nos temas de agronegócio. A Natasha também já participou em vários comitês de entidades setoriais, como a Abimpet, a Abiquim, Sindiveg. E a gente tem o prazer hoje de conversar com a Natasha, diretamente da Alemanha. Natasha, muito obrigada pela tua presença no nosso programa. Obrigada, Lígia. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui nessa plataforma, esse trabalho maravilhoso que você vem fazendo. E é uma honra para mim ter essa conversa com você hoje e com o pessoal aí no Brasil. Natasha, é claro que aqui no nosso programa a gente tem muito interesse em saber, né, sobre o agro, é óbvio. Mas antes da gente começar a falar de agro, conta um pouquinho para a gente aí da sua carreira. Você que é uma brasileira, começou na Bayer aqui no Brasil, né? E a gente sempre tem interesse em saber essa trajetória, como que você chegou até a Alemanha, na sede, como foi essa carreira numa multinacional, o que isso trouxe para você, né, te agregou, e também quais as diferenças na cultura da empresa você viu. A mesma empresa no Brasil e na Alemanha tem uma diferença de cultura muito grande? Olha, ótima pergunta. Em primeiro lugar, eu estou aqui há 3 anos na Alemanha, baseada aqui na matriz, e respondendo de trás para frente, do ponto de vista de cultura da empresa, eu diria que não tem muita diferença, porque a Bayer é uma empresa inovadora de 150 anos, focada em ciências da vida, né? Eu gosto de dizer de maneira simples, a gente olha para a ciência da vida humana na parte farmacêutica, e a gente olha para a ciência da vida das plantas na parte agrícola. Então é uma empresa com uma cultura muito forte e que não tem muita diferença assim geográfica ou de hierarquia, por exemplo. Então eu não senti muito entre Brasil e Alemanha. Eu acho que o que eu achei muito importante, assim, cresci muito como pessoa também, não só como profissional, trabalhando aqui na matriz, a gente tem muito relacionamento com gente do mundo inteiro, né? Tem muita diversidade de nacionalidades, e isso me fez vamos fazer um curso intensivo de comunicação. Então, você tem que ter muito mais sensibilidade de entender da onde o outro vem, quais são os pontos, por que ele está se comunicando daquela maneira. E vou te dar um exemplo dos alemães, porque eu moro aqui na Alemanha, né? E não só por causa da minha experiência profissional, mas do dia a dia, né? Quando eu vou comprar um pão, quando eu vou no mercado, e os amigos que eu fiz aqui na Alemanha. O alemão, depois de um tempo eu aprendi, o alemão ele é muito pragmático na comunicação e ele é muito direto. E do ponto de vista direto, assim, ele vai te dizer, se você perguntar alguma coisa sobre um projeto ou pedir alguma coisa, ele vai te dizer muito sinceramente, de uma maneira pragmática, sim ou não. E quando ele sim ou não tem nada a ver se ele gosta ou não de você. O sim ou não é porque ele é muito preocupado em ter certeza que ele pode te entregar uma coisa ou não pode te entregar uma coisa. Então, não tem muito talvez para o alemão. Então, isso foi algo que eu adaptei aqui depois de um tempo, até para continuar e ter esse relacionamento com eles, entender a maneira que eles se comunicam. Hoje em dia eu já estou super profissional, e uma coisa que o estereótipo nosso, principalmente, né, quem é mais distante da cultura alemã, que acha que o alemão é mais frio ou mais distante, bobagem. O alemão é fofíssimo, o alemão é tagarela, eles adoram conversar com os amigos nos bares, nos restaurantes. O alemão adora abraçar, dar beijo também, então ele é também super próximo aos amigos e às pessoas que eles se relacionam. Então eu tive muitos amigos e aprendi também, se você tem amigo alemão, é amigo para a vida toda. Que bom a gente começar então com essa introdução, falando um pouquinho, né, da carreira e da empresa aí também. E agora vamos então falar da agricultura e como que essa cultura impacta também no comércio internacional, porque a gente sabe que o comércio ele é feito de regulações, as regulações são feitas por pessoas, por países, e elas impactam a competitividade do setor, tanto de forma positiva quanto negativa, dependendo da regulação. Então, eu sei que essa é uma preocupação enorme, tanto para o setor do agro, mas também para todas as empresas que trabalham com agro, empresas de insumo, de desenvolvimento de pesquisa. Cada vez mais a gente está baseado, né, em regulações, tanto aqui no Brasil, quanto na Europa, nos Estados Unidos, na China, todas elas impactam.
como a gente trabalhar com esse monte de regulação no mundo e como que isso pode estimular o desenvolvimento do setor agropecuário? Lígia, ótima pergunta, principalmente aqui com a minha posição global. Eu acho, bom, eu vou passar uma perspectiva do setor privado, né? Claro, quando a gente fala de setor privado, não são só as grandes empresas, são as grandes empresas, mas também as startups, as pequenas e médias empresas, os empreendedores individuais, os agricultores, né, que cultivam também em todos os tamanhos de terras ao redor do mundo. Mas para responder a sua pergunta de uma maneira objetiva, eu vou assumir o papel das grandes empresas e como a gente está enfrentando esse desafio que você comentou e algumas soluções em conjunto e o que mais que a gente pode fazer. Em primeiro lugar, como grande empresa e como a Bayer, né, algo muito forte para a gente é o nosso motor de inovação, a nossa área de pesquisa e desenvolvimento, né? A Bayer tem um orçamento global na área agrícola, por exemplo, de 2,3 bilhões de euros de investimento anual e a gente se comprometeu a investir 25 bilhões de euros na próxima década para a nossa área de agricultura. Isso quer dizer investimento em semente, quer dizer investimento em defensivo, quer dizer investimento na área de digitalização da agricultura. O nosso centro de pesquisa, a gente trabalha para criar tecnologia que auxilia o produtor a produzir mais na mesma hectare de terra, na mesma área. E isso é importantíssimo, na minha opinião, para o investimento em sustentabilidade, para a preservação de recursos naturais. Um exemplo importante, por exemplo, anotei aqui os números para te passar. Por exemplo, a gente sabe aí no Brasil, são os números da Embrapa, de 75 a 2017, o crescimento de produção da lavoura de milho e soja cresceu 270% no milho, 100% na soja. Isso é super positivo, isso foi baseado em inovação. E por que eu estou falando tanto de inovação? Porque eu acho que é um exemplo importante quando a gente pensa em regulamentação e políticas públicas. Eu acho que as políticas públicas são importantes, sim, para auxiliar o desenvolvimento sustentável da produtividade agrícola, para fomentar o acesso à inovação, à extensão rural, o crédito farto, que é fundamental para continuar o processo de desenvolvimento da agricultura no Brasil. Eu acho que a inovação melhora, como a gente comentou, né, agora a eficiência da produção agro, produzindo mais, com menos insumos, por exemplo, que ajuda até a lucratividade do produtor. Mas para você desenvolver ainda mais a agricultura, você tem que, através de regulamentação e políticas públicas, os governos têm que auxiliar o produtor a gerenciar o risco, né? A agricultura é intrínseca, né? De alto risco. O produtor precisa de inovação e o produtor precisa de informação para gerenciar uma multiplicidade um ambiente muito complexo com alto risco. Então, eu acho que a regulamentação e políticas públicas têm que vir para apoiar o produtor, para reduzir esse risco dele, para ele consiga, o produtor brasileiro, por exemplo, que é conhecido mundialmente em integrar tecnologia na sua produção, ele tem que ter o apoio público para que ele consiga aumentar esse avanço da inovação, para diminuir os riscos da produção. Então, eu acho que esses são os pontos principais que as políticas públicas e que uma regulamentação pode fomentar. Então, eu acho que é essa área que é importante para o setor público ajudar o produtor para ser mais produtivo e para produzir de uma maneira mais sustentável nos 3 pilares de sustentabilidade, né? Ambiental, social e econômico. Bom, esse desenvolvimento dessas políticas públicas, elas são, sem dúvida, essenciais, mas o que a gente tem visto hoje é que os países também, muitas vezes, estão tomando caminhos até divergentes, né? Cada um escolhe uma forma de regulamentar e de fazer política pública. Então, existem iniciativas internacionais para tentar harmonizar, né? Um tema aqui específico, para a gente falar de um assunto especificamente que eu sei que é importante também para a Bayer, porque é uma grande empresa que produz defensivos também, é a questão da regulação de limite máximos de resíduos, né? A gente tem algumas iniciativas, principalmente
justamente pelo Códex, que tentam harmonizar ou estabelecer os limites, né, que os países deveriam seguir, mas nem todos seguem. Então, qual a importância dessa harmonização e como que isso pode impactar no comércio internacional dos produtos agropecuários? Eu acho, assim, falando especificamente dos LMRs que você trouxe, né? O que que são os LMRs, né? Os LMRs são os níveis máximos de resíduos, como você comentou, que fornecem, que eu acho importante a gente sempre enfatizar, fornecem um padrão comercial mensurável, né? Que ajuda a garantir que os alimentos foram produzidos seguindo as boas práticas agrícolas recomendadas pelo fabricante ou recomendadas pela autoridade regulatória daquele país. Antes que um defensivo agrícola seja aprovado para aquela cultura específica, por exemplo, esses resíduos são medidos em todos os tipos de alimentos, por exemplo, que você pode encontrar no supermercado. Os alimentos, por exemplo, comida crua, alimentos cultivados em campos onde os pesticidas foram usados anteriormente, por exemplo, em frutas, né? Ainda antes do cultivo, alimentos que foram processados de alguma forma, cozidos, descascados, por exemplo, alimentos, produtos em que os animais comeram, ração animal, por exemplo. Então, tudo isso é avaliado pela autoridade regulatória e é feito baseado em estudos que as empresas fazem, seguindo todas as boas práticas regulatórias. A Bayer, por exemplo, tem uma iniciativa de transparência, a gente tem esses estudos até no nosso website, na área de transparência. E aí, só para exemplificar como esse assunto é complexo, né, os valores finais do LMR, que são colocados pela autoridade regulatória, eles ainda têm um nível de segurança, uma margem de segurança altíssima. Por exemplo, algo concreto, para você chegar perto de um nível máximo de resíduo, você precisa comer 28 mil morangos num dia. Eu até pedi para o meu pessoal trazer esses números, 850 maçãs, por exemplo. Já imaginou comer 850 maçãs num dia ali? Nunca ouvi falar, por exemplo. E tudo isso é para garantir que os resíduos usados na proteção de cultivos não apresentam risco para o consumidor final. E como que esse tipo de análise é feita? Você trouxe o Códex. Existem regras internacionais. A gente não tem um número de LMR harmonizado no mundo inteiro. Você tem diferentes países que têm regulamentações específicas, como você comentou, mas o Códex e o CCPR, que é o Comitê do Códex Alimentar sobre Resíduos de Pesticida, eles trazem um processo harmonizado em regras internacionais com base científica, que o Brasil também participa. E essa base científica que estabelece esses níveis máximos de resíduos e são acordados internacionalmente. Então, uma maneira fácil de entender, a gente tem um guia de como se regulamentar e uma forma de como se olhar para esses dados e chegar a uma conclusão final de segurança alimentar que é público, que é transparente, que está publicado pela FAO, né, no Códex, ou pela OCDE, por exemplo. Então, é muito importante para o comércio internacional que os países sigam essas regras e participem do Códex para uma discussão científica sobre os níveis máximos de resíduo, que apoiem também o comércio internacional e fomentem o comércio internacional de uma maneira fair, né, justa e de uma maneira científica e segura para o consumidor final. Sem dúvida, toda essa discussão sobre a segurança do alimento, sobre o investimento em aumento de produtividade no dia a dia do produtor rural, o que a gente tem visto é que a ciência ela é o grande balizador, né? O que realmente traz a inovação e garante ao consumidor ter mais alimento, um alimento mais barato e mais saudável. Mas o que a gente vê também é que o consumidor está se informando cada dia mais, ele quer saber a origem do seu alimento, né? Isso acontece... Muitos dizem que é na Europa, mas na verdade não é só na Europa. A gente tem visto essa preocupação de consumidores do mundo inteiro, aqui no Brasil, cada vez mais forte. E com isso também uma pressão do consumidor maior, tanto sobre o setor agropecuário, quanto com todas as empresas que trabalham e que atuam no setor.
né? Como que o consumidor vem influenciando nas pesquisas da Bayer, né? E como vocês têm visto isso no próprio investimento mesmo final da Bayer, tanto em desenvolvimento de produtos, o que vocês têm trazido do consumidor, o que o consumidor tem feito vocês mudarem na prática de vocês, esse novo consumidor, essa preocupação maior com a saúde, enfim, e com o conhecimento de onde vem, né, o que está sendo consumido. Não, ótima pergunta e eu acho importante, algo que eu venho conversando aqui e sempre que a gente discute essa demanda do consumidor, eu acho muito importante trazer que todos nós, e a Bayer está comprometida nisso também, a gente precisa construir juntos uma ponte de diálogo com o consumidor, diria urbano, né? O consumidor talvez um pouco mais distante do mundo agro. E essa ponte de diálogo é realmente para trazer informação, para explicar a importância da agricultura. Eu acho que não existe nenhuma chance da gente solucionar os maiores problemas da humanidade, segurança alimentar, de mudança climática, sem a agricultura. Então é a nossa oportunidade, acho que principalmente os jovens estão tão engajados, tão interessados, então acho que todos nós precisamos criar essa ponte de diálogo, e é muito legal até o seu programa online, né, com acesso às pessoas que querem também ter mais informação. Sobre a sua pergunta de como influencia a nossa pesquisa, a Bayer está comprometida para a pesquisa para melhorar a vida das pessoas, né? Como eu comentei, na área agro, para auxiliar os produtores a cultivar alimentos nutritivos, abundantes, desde os grandes aos pequenos produtores. Então, o nosso foco é solucionar os desafios, ajudar os produtores a solucionar os desafios. E quando a gente pensa de pesquisa, a gente está olhando 10, 20, 30 anos. Outro dia eu estava numa discussão de como será a agricultura daqui a 50 anos. Estou muito feliz, até como brasileira, de fazer parte e trazer a nossa perspectiva também para essa discussão. Mas para a Bayer, todo investimento em pesquisa é um investimento em sustentabilidade, né? A gente quer solucionar junto com o produtor rural os maiores desafios que a gente vai ter para o futuro, para ele, para o meio ambiente, para a agricultura em termos de produtividade. Então, o nosso foco total é achar soluções para os diversos desafios que os produtores têm em todas as em todo o mundo, né? Desde da Ásia para a produção de arroz, Brasil, produção de soja, frutas, citros, para os Estados Unidos, milho, por exemplo. E para trazer essas soluções no mercado, a gente precisa entender a tendência e as demandas dos produtores, a gente precisa entender quais são os desafios que a gente tem que solucionar em conjunto. E a gente tem que fazer, como eu comentei, a gente tem que pensar muito a longo prazo e fazer investimento altíssimos, né? Que muitas vezes duram de 10 anos ou mais para viabilização, para chegar na mão do produtor. Então, a gente realmente tem que olhar a longo prazo e entender como a agricultura pode solucionar quais são os problemas que a gente tem que solucionar com a agricultura e como a agricultura pode solucionar os problemas da humanidade e trazer soluções que beneficiem o consumidor e o produtor rural. Então, eu vejo que o nosso foco está totalmente em solucionar os desafios do produtor e ajudar, principalmente na comunicação e nessa ponte de diálogo, a monitorar tendências e o que mais que a gente pode agregar de valor para essas demandas do consumidor, Lígia. Natasha, a gente já está chegando aqui já quase no final do programa, né? Mas tem um tema que a gente nunca pode deixar de falar aqui quando a gente está falando de agricultura, que é a Ásia, né? Por quê? Porque a agricultura no Brasil hoje, quando a gente pensa, a nossa parceria com a Ásia vem crescendo cada vez mais, não apenas com a China, mas também com o Japão, Coreia e outros países. E a gente vê que é uma região que demanda muito alimento, muitas pessoas, felizmente, saindo da pobreza e com isso consumindo mais e melhor, né? Mais alimentos e de qualidade melhor. Então, é uma grande oportunidade para o Brasil e que o nosso setor tem aproveitado essa oportunidade, tem se especializado para atender o mercado asiático. A Bayer é uma empresa europeia que atua no Brasil, né, e que, obviamente, tem no negócio aqui no Brasil uma grande importância. Então, se o agro se desenvolve com base na Ásia, a Ásia também é importante para a Bayer, né?
Então, eu queria entender um pouquinho mais como que a empresa vê esse mercado crescente, né? E como que isso pode se contrapor um pouco com as diretrizes até europeias da própria empresa, porque a gente vê hoje a Europa fazendo algumas regulações para a área da agricultura que são divergentes das regulações da Ásia. Se o nosso mercado mais forte é na Ásia, a gente deveria olhar mais para as regulações que vêm dos países asiáticos. Como fazer esse balanço? Liz, ótima pergunta. Eu acho, primeiro, eu acho que todos os mercados são importantes. A gente tem que aproveitar. A ministra Tereza Cristina tem feito um trabalho com a equipe dela fenomenal em abrir mercados para o produtor brasileiro, né? Acho que desde 2019 foram 60 ou 70 mercados novos abertos. Para que a gente vai perder mercado? A gente tem tanta coisa positiva, a agricultura brasileira, e a gente tem que fomentar todos os mercados de maneira igual. Claro, a Ásia, com a China sendo um parceiro super importante, mas a Europa também é importantíssima para o nosso pessoal de frutas tropicais, de citros, de café. E eu vejo assim, de maneira positiva. Eu acho que a gente tem oportunidades com a Europa. Vou te dar um exemplo concreto que tem a ver com um piloto nosso que a gente está trabalhando no Brasil com alguns produtores também, numa parceria técnica com a Embrapa, que é a gente fomentar a agricultura de baixo carbono, né? A Bayer, nesse piloto agora, esse ano, está fazendo um pagamento de crédito de carbono para os produtores que fazem parte do nosso piloto para fomentar a metodologia de captura de carbono no solo, que o Brasil é tão forte por causa da nossa agricultura de no-till, né? E esse piloto que a gente pretende, junto com os produtores brasileiros, é ajudar o Brasil a se posicionar no mercado global de maneira ainda mais forte, como um pioneiro na agricultura de baixo carbono. A gente já tem práticas agrícolas que a gente precisa certificar, a gente precisa criar metodologias científicas para validar esses créditos de carbono, mas olha que história positiva, que história legal, a agricultura ajudando a solucionar um problema tão importante para o mundo como a mudança climática, e o Brasil sendo parte importantíssima dessa discussão e trazendo um valor através da agricultura nas discussões internacionais. E isso é, por exemplo, uma conversa super interessante para o mercado europeu, como todos os mercados globais. Então, eu acho que a gente tem que pensar do ponto de vista de oportunidade, dos pontos fortes que o nosso país tem, e continuar, como eu comentei, essa ponte de diálogo para a gente reforçar o valor da agricultura brasileira, que vem se desenvolvendo de uma maneira invejável nas últimas décadas, e a gente tem muito mais para oferecer para o mundo. Então, a gente tem que agarrar essas oportunidades e continuar abrindo mercados e continuar colocando os produtos brasileiros para alimentar o mundo em todos os cantos do planeta, Lígia. Então, seria a gente usar a sustentabilidade mesmo como uma oportunidade, né, para desenvolver novos mercados, e não como uma ameaça, né? Às vezes a gente vê na imagem do Brasil sendo refletida de uma forma errônea, mas a gente deveria então usar, na sua opinião, pergunta isso, na verdade, essa regulação que hoje no Brasil é bastante forte na área de sustentabilidade, implementar essa regulação e fazer disso, então, uma grande oportunidade para o mundo. E aí eu já queria que você complementasse isso com a sua mensagem final, que nós estamos encerrando aqui já o nosso programa de hoje. Obrigada, Lígia. Foi um prazer conversar com você hoje e também matar um pouco a saudade aí de casa. Exatamente, é isso mesmo, e é essa mensagem que eu queria passar. Eu acho que é uma oportunidade, eu acho que a gente tem que trabalhar juntos, e o governo brasileiro, os produtores também têm feito um trabalho incrível em solidificar e fortalecer essas plataformas internacionais, como a FAO, o Codex, para que a gente tenha harmonização internacional, e os experts e os cientistas brasileiros fazem parte dessa discussão. A gente tem que continuar. Mas o valor diferencial da agricultura brasileira é realmente a gente se posicionar como uma agricultura sustentável. Eu trouxe o exemplo do carbono porque eu acho tão forte, e a gente tem que achar mais exemplos para fazer para a gente se posicionar e fazer a marca Brasil ser cada vez mais valorizada lá fora, e usar isso como um diferencial competitivo também para o produtor brasileiro e para os produtos agrícolas brasileiros no mercado internacional.
Muito obrigada. Então, você acompanhou o Mundo Agro com a Natasha Santos, executiva da Bayer. Nós conversamos sobre o impacto de regulações internacionais no desenvolvimento e comercialização de novos produtos agropecuários. Aguardo vocês no programa da semana que vem.